Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Irais, meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje iremos falar sobre Moçambique, um país localizado a sudeste da África, que devido a uma falha geológica está se separando do continente africano ao longo dos tempos. Quer entender melhor sobre essa falha e o porquê do país estar se separando da África e também, claro, conhecer algumas curiosidades sobre ele? Então fica até o final desse vídeo para você não perder nada sobre Moçambique. E claro, antes da gente dar início a falar sobre o país de Moçambique, eu peço encarecidamente para que você se inscreva no canal e aproveita também e ative o sininho de notificação, pois só assim você vai ser avisado quando a gente postar novos vídeos de curiosidades sobre países e também de outros assuntos de curiosidade geral. Então não perca tempo, já se inscreve e ativa o sininho de notificação. A República de Moçambique é um país localizado no sudeste do continente africano, como já citamos anteriormente, banhado pelo Oceano Índico a leste, e que faz fronteira com a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Eswatini e África do Sul. A capital e a maior cidade do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, durante o domínio português. O país possui uma área de 801.590 km² e uma população de aproximadamente 31,26 milhões de pessoas. A língua oficial do país é o português, entretanto outras línguas originadas do país são utilizadas por grande parte dos habitantes, sendo que muitos não costumam nem utilizar o português no seu dia a dia. História de Moçambique. Os primitivos povos de Moçambique eram os bosquimanos e caçadores-coletores, tendo início da migração desses povos entre 200 e 300 anos depois de Cristo. Entretanto, anos depois, os bantus começaram a povoar também algumas regiões de Moçambique. Esses povos estabeleceram comunidades e até mesmo sociedades agrícolas baseadas na criação de gado. Além disso, trouxeram com eles a tecnologia para a extração e produção de utensílios de ferro, um metal que eles usaram para fazer armas para conquistar povos vizinhos. As cidades moçambicanas, durante a Idade Média, no século V ao século XVI, não eram muito robustas e pouco restou delas. O comércio costeiro de Moçambique primeiramente foi dominado por árabes e persas, em meados do século XII. Que tinham estabelecido assentamentos até o sul da ilha de Moçambique. Em 1498, os portugueses começaram a se estabelecer através de uma expedição comandada por Vasco da Gama. Já por volta de 1500, os postos e fortalezas comerciais portuguesas acabaram com a hegemonia comercial e militar árabe na região, tornando-se portas regulares da nova rota marítima europeia para o Oriente. Os portugueses conquistaram o controle da ilha de Moçambique e da cidade portuária de Sofala no início do século XVI. E, por volta da década de 1530, pequenos grupos de comerciantes e garimpeiros portugueses que procuravam ouro penetraram na região do interior do país, onde montaram as guarnições e feitorias de Sena e Tete, no rio Zambeze, e tentaram obter o controle exclusivo sobre o comércio de ouro. Lembrando que tudo isso aconteceu quando ainda existia o Império Muenemutapa, um importante império que floresceu entre o século XV e findou por volta do século XVIII, na região sul do rio Zambeze, entre o Planalto de Zimbábue e o Oceano Índico, com extensões provavelmente até o rio Limpopo. A maioria das explorações, sejam árabes e persas, e até mesmo as explorações e colonizações portuguesas, tiveram acordo dos mesmos com os reis do Império Muenemutapa, e claro, assim também com outros impérios que existiam na região, onde conhecemos hoje em dia como Moçambique. Claro que, devido à grande infiltração de portugueses, algumas negociações passaram a ser forçadas, tanto com o Império Muenemutapa quanto com outros impérios, dando aos portugueses mais poder na região. Após o fim do Império Muenemutapa, surgiu o Império de Gaza, iniciado em 1821 e tendo acabado por volta de 1895. Seu território abrangia toda a área costeira entre o rio Zambeze e Maputo e tinha sua capital em Manjacazé, na atual província moçambicana de Gaza. Seu fim ocorreu após a resistência criada contra os portugueses, que acabou com os portugueses prendendo o rei da época e tomando a posse da região do Império de Gaza. Avançando um pouco mais na história, em 1964, surgiu um movimento anticolonialista. Daí então começou a luta armada de libertação de Moçambique, até que então a independência de Moçambique chega em 1975, graças a um acordo de Lusaka, firmado no final do ano de 1974, sendo erguido então um governo unipartidário comandado pelo Grupo Comunista da Frente de Libertação de Moçambique, também conhecida como Frelimo. Entretanto, mesmo garantindo a sua independência, anos depois, por volta de 1977, uma guerra civil irrompeu na recém-formado país, em que forças opositoras ao governo comunista acabaram surgindo. Essa oposição anticomunista, chamada de Resistência Nacional Moçambicana, ou também chamada
chamada de Renamo, era financiada pela África do Sul e pela antiga Rodésia, hoje território de Zimbábue. A Guerra Civil somente findou em meados de outubro de 1992, com um acordo geral de paz, assinado pelo então presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, e pelo dirigente da Renamo, Afonso Dhlakama. Com isso, o país teve a sua primeira eleição multipartidária após o fim da Guerra Civil. No entanto, em anos mais recentes, Moçambique experimentou a volta do conflito armado em 2013, principalmente na região centro e norte do país. Em 5 de setembro de 2014, o ex-presidente Armando Guebuza e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, assinaram um acordo de cessação das hostilidades, a qual colocou fim às atividades militares hostis e permitiu com que ambos os partidos concentrassem-se nas eleições gerais realizadas em outubro de 2014. Porém, logo após as eleições gerais, uma nova crise política emergiu e o país está novamente à beira de um conflito armado. A Renamo não reconhece os resultados das eleições gerais e demanda o controle de 6 províncias: Nampula, Niassa, Tete, Zambésia, Sofala e Manica, locais onde o partido alega ter ganho a maioria dos votos. Significado do nome Moçambique. O nome Moçambique, primeiramente utilizado para a ilha de Moçambique, primeira capital da colônia, teria derivado do nome de um comerciante árabe que viveu por ali, chamado de Musa al-Biki, ou também alguma dessas outras pronúncias que vão estar aparecendo aí na tela para vocês, que segundo historiadores foi um emir árabe muçulmano, o primeiro governante conhecido de Moçambique antes da invasão portuguesa na região. A região era chamada de Terras de Musa al-Biki. Entretanto, como acontece com a maioria das línguas, o nome foi simplificado para facilitar a pronúncia. Então, ao invés de Terras de Musa al-Biki, o lugar passou a se chamar apenas Moçambique. Significado da bandeira de Moçambique. A bandeira do país possui o equivalente a 5 cores: o vermelho, verde, preto, amarelo dourado e branco. O vermelho tem como significado a resistência secular ao colonialismo e também a luta armada de libertação nacional e a defesa da soberania. O verde se remete às riquezas do solo, já a cor preta, o continente africano, o amarelo dourado, as riquezas do subsolo, e a cor branca, a justeza da luta do povo moçambicano e a paz. E dentro do que seria um tipo de triângulo na cor vermelha, estão presentes 4 elementos: uma estrela, um livro, uma enxada e uma AK-47. A estrela simboliza o espírito de solidariedade internacional do povo moçambicano. O livro, a enxada e a arma simbolizam o estudo, a produção e a defesa. Além disso, o país é o único a ter uma arma moderna na bandeira, que seria no caso uma AK-47, que aparece cruzada com uma enxada. Esse símbolo foi instituído em 1983 e, além do significado de defesa, ela relembra a luta armada que defende o país contra o colonialismo. O governo de Moçambique. Moçambique é uma república presidencialista cujo governo é nomeado pelo presidente da república. O parlamento, de 250 membros, denominado Assembleia da República, tem como uma de suas funções verificar as ações do governo. As eleições legislativas e presidenciais são realizadas a cada 5 anos. A Frelimo foi um movimento que lutou pela libertação desde o início da década de 1960, como citamos anteriormente naquela parte que falamos sobre a história de Moçambique. Após a independência, passou a controlar exclusivamente o poder, aliada aos países do então Bloco Socialista, introduzindo um sistema político de partido único, semelhante ao praticado naqueles países. O regime provocou a hostilidade dos estados vizinhos segregacionistas existentes na altura, que no caso eram a África do Sul e a Rodésia, que apoiaram recolonizadores e guerrilhas internas. Essa situação viria a transformar-se numa guerra civil de 16 anos. O fim desse conflito armado foi marcado pela assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, na Itália, em 1992. No entanto, em 2013, Moçambique apresentou um retorno dos conflitos armados entre Frelimo e Renamo, afetando a população principalmente das regiões centro a norte do país. Apesar das inúmeras negociações, um novo acordo de paz ainda não foi concluído. Samora Machel foi o primeiro presidente de Moçambique independente e ocupou este cargo até a sua morte em 1986. O seu sucessor, Joaquim Chissano, negociou o fim da Guerra Civil e introduziu um sistema multipartidário que integrou o principal movimento rebelde, a Resistência Nacional Moçambicana, ou Renamo. Neste novo sistema, a Frelimo permaneceu no poder até os dias atuais, tendo ganho as eleições parlamentares realizadas em 1994, 1999, 2004 e 2009, mesmo com as acusações de fraude. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, uma dissidência da Renamo,
Renamo constituiu-se em bancada parlamentar em abril de 2010. O MDM atualmente tem 16 deputados na Assembleia da República desde as últimas eleições gerais realizadas em 2014. O regime prevalecendo em Moçambique desde o início dos anos 90 evidenciou sempre déficits democráticos, que o sucessor de Joaquim Chissano, Armando Guebuza, tentou comatar nos anos 2000. Curiosidades geográficas. Moçambique é o 34º maior país do mundo em área territorial, sendo comparável ao tamanho da Turquia. O ponto mais alto de Moçambique é o Monte Binga, localizado na fronteira do país com o Zimbábue, que se eleva a 2.436 metros acima do nível do mar. A maioria da área terrestre de Moçambique, ou seja, 70%, é de savana de miombo, predominantemente decídua, um gênero botânico muito presente na região do país. A zona costeira atinge 2.700 km de extensão e é uma das maiores da África. Falamos no começo do vídeo sobre Moçambique estar se separando aos poucos da África. Entretanto, isso não é exclusivo de Moçambique. Na verdade, engloba também outros países como Etiópia, Tanzânia, Quênia, Moçambique e outros demais países. E isso é graças ao Grande Vale de Rift, também conhecido como Vale da Grande Fenda. É um complexo de placas tectônicas criado há cerca de 35 milhões de anos, com a separação das placas tectônicas africanas e arábicas. Um rift é um tipo de fratura acompanhada por um afastamento em direções opostas de proporções vizinhas da superfície terrestre. Essa estrutura estende-se no sentido norte a sul, desde o norte da Síria até o centro de Moçambique, com uma largura que varia entre 30 a 100 km e em profundidade de algumas centenas de milhares de metros. O rift é uma estreita zona de divergência das placas tectônicas, na qual a placa africana está em processo de divisão em duas, designada placa de Somali e placa Núbia, também chamada de placa africana, e tem um ritmo de afastamento de cerca de 6 a 7 mm por ano. Estima-se que em aproximadamente 50 milhões de anos, o continente africano será dividido em dois por conta dessa falha. Curiosidades culturais. As músicas de Moçambique podem servir a muitos propósitos, que vão desde a expressão religiosa até cerimônias tradicionais. Ainda falando de música, boa parte delas é semelhante ao reggae e ao calypso carimbenho. Outros tipos de música são populares em Moçambique, como a marabenta, e outros tipos de músicas lusófonas, como o fado, o samba, a bossa nova e o machixe. Os instrumentos musicais são geralmente feitos à mão e incluem tambores feitos à madeira e pele de animal, como por exemplo o lupembe, um instrumento de sopro feito com chifre de animal ou madeira, e a marimba, que é uma espécie de xilofone nativo. Os macondes são famosos por suas máscaras e esculturas elaboradas de madeira, que são geralmente usadas em danças tradicionais. Existem dois tipos diferentes de esculturas em madeira: a setane, que são em sua maioria esculpidas em ébano, e a zujamá, que são esculturas em forma de totem, que ilustram rostos realistas de pessoas e de várias figuras. Essas esculturas são geralmente referidas como árvores genealógicas, porque contam a história de muitas gerações. Depois de quase 500 anos de colonização, os portugueses impactaram significativamente a cozinha moçambicana, sendo muito comum encontrarem na gastronomia do país alimentos como mandioca, castanha de caju e o pãozinho francês, além do uso de especiarias e temperos como cebola, louro, alho, coentro, páprica, pimenta, pimentão vermelho, e vinhos também foram introduzidos pelos portugueses, assim como a cana-de-açúcar, milho e batatas. O prego, um tipo de sanduíche com carne, também é comumente encontrado em Moçambique, além também de risole, espetada e o popular inteiro como piripiri, que é um tipo de frango inteiro com molho das plantas piripiri. Esses são todos pratos portugueses comumente consumidos pela população atual de Moçambique. Comenta aqui embaixo se você sabia alguma dessas curiosidades, o que você achou dessas curiosidades sobre Moçambique. Se você por acaso é de Moçambique ou conheceu pessoalmente Moçambique, comenta aqui embaixo falando sobre o que você achou desse vídeo. E claro, se você gostou, aproveita e já deixa também um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum próximo vídeo que a gente fizer. E deixaremos aqui para você alguns vídeos recomendados. Aproveite e separe um tempinho para você assistir eles também, garanto que você vai gostar. Então a gente se vê numa próxima. Tchau!